tarde, quarto ano, tudo bom com vocês? Vamos lá. Hoje, em nossa aula de História, nós vamos trabalhar, conhecer o período colonial, tá? Esse período colonial, ele vai de 1500, né, que começa com a chegada dos portugueses no Brasil, né, e vai até 1822, tá? Quando acontece a proclamação da República no Brasil. Então, o período colonial vai de 1500 a 1822. Esse fato histórico foi iniciado com a primeira expedição realizada por Martim Afonso de Souza, no litoral brasileiro, tá? Então, o Brasil nesse período, no período pré-colonial, será caracterizado por um período monocultor, afroexportador e escravista. A relação entre os indígenas e os portugueses começaram a mudar, tá? A se alterar, pois foi nessa época em que os portugueses ocuparam definitivamente as terras brasileiras. Agora, os portugueses passaram a escravizar os indígenas, tá? Eles começaram o quê? A explorar a madeira do pau-brasil. Então, quem trabalhava para os portugueses nessa exploração foram os indígenas. No início, eles faziam por conta própria, né? Por vontade própria, né? Depois, em troca de escambos, né? Espelho, produtos, né? E que eles não tinham acesso na época, para eles eram novidades. Então, eles prestavam serviço para os portugueses em troca de escambos, né? De mercadorias. Só que depois isso tudo mudou, tá? Em 1530, começa a ocupação do território brasileiro e começa também a colonização e a escravidão no Brasil. Nesse primeiro momento, a população escravizada é a indígena. Então, passando por todo esse momento, né, por volta do ano de 1534, Portugal decidiu colonizar o Brasil definitivamente. Só que Portugal alega que tem poucos recursos para investir na colonização, pois a exploração do pau-brasil não era uma economia forte e foram 30 anos de exploração do pau-brasil. Então, Portugal resolveu terceirizar o processo de colonização. Então, em 1534, o rei de Portugal criou um sistema de colonização que exigia gastar pouco dinheiro, tá? Ele não teria muita despesa, tá? A despesa seria bem pouca. Então, ele criou o sistema de capitanias hereditárias. Daqui a pouco nós vamos conhecer como acontecia, como era esse sistema de capitanias hereditárias que o rei de Portugal, né, resolveu criar para poder colonizar o Brasil, sem ter muitas despesas, gastando pouco dinheiro. Então, o que caracterizou o período colonial? O período colonial ficou caracterizado pelas lutas entre portugueses e indígenas e o processo de escravização dos africanos. Então, o período colonial foi caracterizado por isso. Nesse período, os indígenas já começaram a resistir à escravidão que os portugueses tinham imposto a eles. Então, o que eles fizeram? Começaram a resistir, não querer trabalhar. Então, a solução foi o quê? Buscar negros na África, né, no continente africano, para poder trabalhar nas lavouras, nas plantações, na exploração
da terra, né, das riquezas das terras. Então foi aí que começou a escravização, né, a escravidão dos negros. Então, capitanias hereditárias. O que foi a capitania hereditária? O que significa capitania hereditária no período colonial? A capitania hereditária foi um sistema de administração implantada pela coroa portuguesa no Brasil no ano de 1534. O território do Brasil pertence a Portugal e foi dividido em faixas de terras e concedidas aos nobres de confiança do rei na época, né, do rei Dom João III, tá? Essas terras, né, poderiam ser passadas de pai para filho e para isso foram chamadas de hereditárias, tá? Então, por isso esse nome, tá? As terras que foi um sistema administrativo implantado pela coroa portuguesa, né, pelo rei na época, que foi Dom João III. Ele dividiu as terras brasileiras em 15 faixas, 15 pedaços, tá? E concedeu cada pedaço de terra às pessoas nobres e de confiança dele, tá bom? Capitanias hereditárias eram independentes. Cada um dos donatários, né, cada um dos nobres, né, que receberam o seu pedaço de terra, cuidaria da sua parte, da parte doada, com seus próprios recursos, com seu próprio dinheiro, com a sua própria riqueza, com o dinheiro que eles tinham, sendo que todas as terras pertenciam a Portugal, tá? As capitanias hereditárias eram chamadas assim, como eu já falei, porque os donatários, né, a pessoa para quem o rei doou a terra, se ele morresse, passava para o seu filho mais velho, tá? Por isso, passava de pai para filho. Então, por isso esse nome, capitania hereditária. As capitanias hereditárias foram divididas, como eu já falei, em 15 partes, mas sendo que um donatário ficou com 2 capitanias, tá? Duas partes de terra, tá? Então, o sistema de capitania hereditária fracassou. Ele não vingou, tá? Não deu certo. Por quê? Porque muitos donatários não se interessavam pelas terras. Aceitaram as terras da coroa portuguesa, mas tipo assim, não se empenharam em trabalhar na terra para que ela viesse o quê? Prosperar. Então, receberam a terra, mas deixaram de lado, não investiram na terra. Então, um dos motivos para a terra, para fracassar, um dos motivos que fez com que o sistema de capitania fracassasse foi esse. Outros não tinham mais dinheiro para investir e nem colonizar as terras doadas. E uns desistiram porque, frequentemente, eles sofriam ataques dos indígenas, franceses e ingleses. Então, isso foi o quê? Desmotivando os donatários. Somente 2 capitanias prosperaram, a de Martim Afonso de Souza e Duarte Coelho. Devido ao fracasso das capitanias, o rei de Portugal decidiu assumir todo o processo de colonização, criando no Brasil um governo geral. Então, não houve prosperidade, no caso, no sistema criado pela coroa portuguesa, né? A capitania hereditária, ela fracassou. Somente essas 2 capitanias, né, que foi a de Martim Afonso de Souza e Duarte Coelho, que prosperou, tá? Então, o que aconteceu? O rei resolveu acabar com o sistema de capitania hereditária e assumiu todo o processo, né? O processo de colonização, e criando assim o governo geral. O que era o governo geral? O governo geral tinha como objetivo dar assistência a todas as capitanias em nome do governo português. Então, aí o rei já passou o quê? Dar assistência, ajudar, tá?
às capitanias, né, aos donatários. As capitanias que desenvolveram foram a de São Vicente, que na época eles dedicaram-se a cultivar a cana-de-açúcar e a criar gados, tá? E a de São Vicente, né, que o donatário era o Martim Afonso de Souza, que ele fez o quê? Ele também se dedicou à plantação de cana-de-açúcar, pois o solo, né, da terra, né, era ótimo para a agricultura, tá? Então, Martim Afonso de Souza prosperou a capitania dele, né, que ficava em Pernambuco, cultivando, plantando cana-de-açúcar, e no caso Duarte Coelho, que era dono da capitania São Vicente, tá? E ele praticava o que ali? Qual era a prática financeira ali que ele investiu para poder ter sucesso a capitania dele? Ele investiu na cana-de-açúcar, que na época era o carro forte, né? Que era a plantação da cana-de-açúcar, que rendia muito dinheiro na época, que era a exploração forte da época. E no caso, a criação de gado, tá? Temos o mapa, tá? Já está mostrando o mapa do Brasil. Preste atenção que tem uma linha ali, aquela linha ali é uma linha imaginária, tá? É o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, né? Eles dividiram as terras brasileiras em duas partes. A leste ficava as terras de Portugal, né? E a oeste a Espanha, né? A Espanha ficou com as terras a oeste. Então você veja que o rei, ele para colonizar, ele dividiu em 12 faixas, tá? Sendo que somente duas prosperaram, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco, né? De Martim Afonso de Souza, em Pernambuco, e Duarte Coelho, em São Vicente, tá? Então, agora vocês vão pegar o livro de história de vocês, vão abrir na página 103, vocês vão fazer a leitura, a tia já explicou, agora vocês vão ler, tá? Já tendo a explicação, já ciente do conteúdo que vocês estão lendo, tá? Aí vão fazer atividade na página 104 e na página 105 está falando sobre a capitania hereditária, que a tia Rosana acabou de explicar para vocês também. Façam a leitura, porque vocês já vão estar mais esclarecidos sobre o assunto, tá? E depois façam a atividade na página 107 e 108, tá? E depois nós voltamos para a correção pelo aplicativo Zoom. Beijo, meus amados. Atenção, tá?